Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Quando tomo a pena de Bispoeta. Quando tomo a pena e escrevo, os sentidos se embriagam. Risos leves à boca pequena se espalham pela sala e se espraiam pelo quarto, nesse singelo ato de registrar o que se fala. Versejar é mesmo assim uma conversa intimista. A caneta faz a revista no papel e não tem fim. Esse papo tão gostoso entre seres ideais, com ideias tão desiguais, torna melhor o ano novo. Ok? Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer algumas brincadeiras poéticas. E essa é uma delas. É claro que quando alguém escreve, não escreve para si mesmo, escreve para o outro. Ou pode ser que sejam memórias. Nesse caso particular, eu considero que é só uma brincadeira poética, mas que acabou me soando bastante eufônica aos meus ouvidos. Espero que tenha soado assim também para vocês. Eu gostei muito. Modéstia à parte, porque fui eu que compus. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos prosseguir com o pronome em nossa 17ª parte. Um fingido respeito e cortesia. Aqui eu só quero deixar claro que nós estamos retomando. Esse aqui é o final da 16ª parte. Então eu estou retomando para nós prosseguirmos a partir daqui. Um fingido respeito e cortesia, bem entendidos, aliás, pelos presentes, pode determinar a presença da forma plena. Agora eu vou ser um pouco teatral aqui. Se eu estiver errado, a diretora Elide me corrige. Diga, senhora mosca morta! Tá bom assim, Elide, diretora? Está ótimo. Quer que eu repita? Eu repito. Sim, pode repetir. Diga, senhora mosca morta! Essa é uma citação de Alexandre Herculano. Pela forma abreviada, seu, modelou-se o feminino sua, e ri-se você, sua atrevida, exclamou o moleiro, voltando-se para Perpétua Rosa. Aqui temos também outra citação de Alexandre Herculano. Emprego do pessoal pelo possessivo, embora de pouca frequência, pode aparecer o possessivo por uma forma de pronome pessoal precedido da preposição de. Nesse caso, está a expressão ao pé de mais pronome pessoal. Outra citação agora de Alexandre Herculano. Não sei se essa merece ir pro Facebook, quem vai decidir é a Elide. Vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias do Satanás, assentai-vos aqui, ao lar, bem juntos, ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia. Vai pro Facebook, Elide. Essa eu pulo. Eu vou dizer para vocês por que eu fiz questão de colocar esse exemplo completo, porque aqui nós percebemos o seguinte: como é importante nós citarmos autores de outras épocas, para nós podermos até mostrar como se faz essa entonação das palavras e como pode ser feita a leitura. Não estou querendo dizer que esse deve ser a forma de fazer a leitura. É um modo de se fazer uma leitura. Isso pode servir até para as pessoas que vão apresentar um texto, que vão interpretar. A leitura tem que ser feita de forma interpretada. Tudo bem? Esse é o exemplo de Alexandre Herculano. E tem um outro aqui do mestre
que dá o nome à casa, Academia Brasileira de Letras, Casa de Machado de Assis. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Vejam que Machado de Assis usou ao pé de si, ou seja, ele está mostrando para nós, mais de um século depois, como se emprega ao pé de si para aqueles que quiserem utilizar essa forma. Se preferirem utilizar a forma de um escritor contemporâneo, tudo bem, mas é muito importante conhecer como Machado empregou essa forma. Possessivo expresso por uma locução, expressa-se o possessivo ainda por meio de uma perífrase, em que entra o verbo ter, haver ou sinônimo. O que é mesmo perífrase? Perífrase é quando nós fazemos um rodeio de palavras para chegar a uma conclusão, a uma ideia. É mais ou menos o que estava acontecendo com o gerúndio, agora menos, algumas pessoas ainda continuam fazendo essa perífrase. Vou estar falando, em vez de dizer simplesmente vou falar, ou falarei. Não tem problema nenhum se a pessoa quiser se expressar assim, vou estar falando. Ela pode falar, não tem problema nenhum. Eu só estou mostrando isso como exemplo de perífrase, exatamente. Agora vamos em frente, ter, haver ou sinônimo. Oxalá os problemas que temos durem pouco, os nossos problemas. Vou repetir o exemplo. Oxalá os problemas que temos durem pouco. Isso significa que isso poderia ser dito de outra forma, como está aqui entre parênteses. Oxalá nossos problemas durem pouco. Simplesmente. Perceberam? Porque esse termo é considerado perífrase, porque nós poderíamos ter reduzido esse período. E escrita é assim, é enxugar a escrita. Escreveu? Reescreva, escreva de novo, escreva novamente, mostre para as pessoas, para ver se realmente ainda dá para enxugar um pouco mais, como recomenda o nosso amigo escritor. E nós devemos seguir esse exemplo, porque é muito importante enxugar esses textos para que ele não possa pingar nenhuma gota de tinta ao final desse enxugamento. Vamos prosseguir. O possessivo em referência a um possuidor de sentido indefinido. Se o possessivo faz referência à pessoa de sentido indefinido, expresso ou sugerido pelo significado da oração, emprega-se o pronome de terceira pessoa. Agora temos outro exemplo de Alexandre Herculano. Elide, você é a julgadora. A minha diretora vai fazer o julgamento. É verdade que a gente, separado, às vezes tem cá as suas birras, disse ele com certo ar que queria ser fino e saía parvo. Vai para o Facebook, Elide. Pula também, ela pula. Ela pulou também, não tem problema. Se o falante se inclui no termo ou expressão indefinida, usar-se-á o possessivo de primeira pessoa do plural. Percebam que aqui o mestre Bechara preferiu usar a mesóclise, usar-se-á. Então temos aqui um exemplo prático do emprego da mesóclise. O que é a mesóclise mesmo? É quando o pronome oblíquo se intercala no verbo. Então, falando de uma outra forma, poderia ser:
Se o falante se inclui no termo ou expressão indefinida, se usará o pronome de primeira pessoa do plural. Mas para dar um exemplo clássico de uso da mesóclise, o mestre Bechara preferiu utilizar a mesóclise. Tudo bem? É só então para enfatizar onde é que se usa a mesóclise. Somente vamos utilizar a mesóclise no futuro do presente e no futuro do pretérito, do modo indicativo. Tudo bem? Vamos em frente. A gente compreende como estas coisas acontecem em nossas vidas. Essa é uma citação de Camilo Castelo Branco. E aqui eu deixei de propósito coisas, só para informar para todos os navegantes que coisas e coisas significam a mesma coisa ou a mesma coisa. Então, coisas e coisas são sinônimos, tudo bem? Aqui é só um emprego antigo da palavra que hoje é bastante comum para nós, coisas. Repetição do possessivo. Numa série de substantivos, pode-se usar o possessivo como qualquer outro determinante do nome, apenas junto ao primeiro nome, se não for nosso propósito enfatizar cada elemento da série. Vamos a um exemplo, outro exemplo de Alexandre Herculano. Vocês podem observar que Bechara gosta muito de utilizar os exemplos de Alexandre Herculano, porque Alexandre Herculano tem uma escrita muito interessante. A prova da sua perspicácia e diligência estava em ter já no caminho da forca os desgraçados cuja sentença vinha trazer a confirmação real. Percebam aqui que aquela palavra... Nós mostramos em uma aula passada, anterior, algumas palavras que são verdadeiras ou verdadeiros trava-línguas. Essa é uma delas, perspicácia. Perspicácia. Porque aqui tem um R, um S e um P na sequência. E não é muito comum para o nosso aparelho fonador pronunciar palavras que tenham tantas consoantes sem ter uma vogal de apoio. É muito provável que, se nós falarmos isso um pouco mais devagar, vai acabar saindo como perispicácia. Perispicácia. Perceberam? Porque essa palavra é um verdadeiro trava-língua. Note-se a ênfase e a oposição entre os possuidores eu e tu. O teu amor era como o íris do céu. Era a minha alegria, a minha esperança. Essa você gostou, Elide? Essa vai. Essa vai para o Facebook. Pronto, a Elide decidiu. Bem, por que eu fiz questão... Deixa eu ver se faltou alguma observação aqui. Não, falei da perspicácia, ênfase e oposição. Não, tudo certo. Por que eu fiz questão de falar a respeito dessa utilização de autores clássicos? Porque eu estava relendo esse livro do Círio Pocente, Ensinar ou Não Ensinar Gramática, que eu já tinha lido em 2009, na conclusão do meu curso de letras, e agora retomei, assim como estou retomando alguns estudos, porque o estudo é contínuo, é constante, não termina nunca. Dicionários, ABC da Língua Culta, são as minhas leituras diárias. Eu preciso, faz parte do meu métier como professor, e a leitura do Círio Pocente é um linguista, é um doutor em linguística, e ele realmente me deixou um pouco triste com algumas posições dele com relação ao que ensinar dentro da língua portuguesa.
Ele questiona, inclusive, que nós só deveríamos ensinar o que as pessoas ainda não sabem. Ele é muito sábio, ele tem toda a razão nesse ponto de vista, e que nós deveríamos ensinar somente as escritas dos autores contemporâneos, porque aí nós estaríamos enfatizando como se usa a língua hoje. Estou acabando de redigir um texto, esse texto vai para o Recanto das Letras, depois se vocês puderem acompanhar por gentileza. Nesse texto eu falo do emprego do pronome oblíquo no início da frase. Nos falamos amanhã, é o exemplo que eu uso lá. Nos falamos amanhã. Pelos puristas, gramáticos puristas, não se deve iniciar uma frase, um período, com pronome oblíquo. Mas isso é o que mais nós observamos hoje na fala, e isso está ocorrendo também na escrita. Porque quando um escritor vai escrever, vai fazer mencionar a fala de um personagem, do povo, ele vai mencionar a fala do povo exatamente como ela ocorre. Então, se ele coloca lá, nos falamos amanhã, as pessoas vão analisar, um momento, se esse autor está escrevendo nos falamos amanhã, eu também posso escrever assim? Ainda, vou repetir, nós estamos num terreno ainda escorregadio. Por quê? Se nós fizermos a nossa redação, seja para o vestibular, seja para uma situação formal, essa escrita com pronome oblíquo no início, talvez não seja muito bem aceita. Círio Pocente está certo quando ele diz que nós devemos ensinar o português contemporâneo, mas ao mesmo tempo, se eu não ensinasse por meio da gramática do Bechara, nós perderíamos a oportunidade, por exemplo, de ver um emprego da mesóclise, que também não está muito em uso atualmente, mas é importante conhecer como funciona. Depois que nós soubermos como funciona, aí sim nós vamos fazer a nossa escolha. É essa minha, digamos, divergência com Círio Pocente. Eu acredito que nós devemos conhecer todas as formas de uso e aí sim fazer a nossa escolha. Tudo bem? Eu me alonguei um pouco. Eu gostaria que vocês continuassem se inscrevendo no canal, dando seu ok, dando seu positivo, e tocando no sininho para receber novas notificações. E também não se esqueçam que eu sou revisor de texto. Se vocês precisarem de mim, é só me procurar no Google. É muito fácil me encontrar no Google. É só escrever tudo junto, Bispoeta, uma palavra só, e vocês conseguirão localizar minhas páginas, tanto no Facebook, quanto no Recanto das Letras, no YouTube e assim por diante. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.